uniformes e parece que tem em casa das crianças. Ele fala o tempo todo, ele corre, ele brinca, ele tem ideias, ele tem teorias, ele vai falando. Gente, eles ficaram aqui e foi uma paz. Eles brincavam tanto, eles comiam tanto, eles mexiam tanto, e era como se eu não tivesse aqui. Eu vi, sabe? A calma, eu vi. Eu falando, a minha amiga me mandou mensagem assim, tá tudo bem aí? Eu falei tudo na santa paz. Ela assim, eu estou perguntando sério, porque ela não acreditou. Eu falei, estamos na santa paz, minha filha, o fruto do Espírito está funcionando. Você não faz ideia. E eu fui vendo, assim, e o Senhor falou uma outra coisa ao meu coração. Não é o lugar, é a pessoa. Quando ele não é o lugar, é a pessoa, aquilo ficou assim, né? Fica remoendo. Vocês estão vendo lá atrás? Olha lá. Ganhei até champanhe lá. Trouxeram para mim de presente. O novo namorado da minha cunhada. Ele é neurologista. Adorei a profissão dele, porque eu gosto dessas coisas da mente fora que foi para ele agora. Aí, quando o Senhor falou assim, não é o lugar, é a pessoa, é a presença, eu fiquei com isso e depois ele trouxe ao meu coração o que ele estava falando. Não importa onde a gente vá, se nós estamos com o Senhor, a presença dele está em nós, e nós vamos mudar aquele ambiente. Nós vamos dar frutos ali, você vai ver, depois a gente vai vendo a frutificação, a gente vai vendo o fruto do Espírito. Porque eu fiquei, olha só como surgiu isso. Porque onde eu estava na casa, eles estavam todos em cima de mim. Eles chegaram sexta-feira, eu estava aqui no ateliê, trabalhando. E, gente, eles têm a área, a cozinha, a sala, está tudo disponível para eles. Lá embaixo, no quintal, na rua, para eles passearem, não. Eles ficaram todo mundo em volta de mim no ateliê, todo mundo em pé. Nem sentaram, mas para ficar em volta de mim, conversando. Aí tem uma hora que eu levantei para atender um cliente lá embaixo, voltei e sentei lá na sala. Foi todo mundo para a sala. E eu falo os adultos e as crianças. Aí depois eu vinha à cozinha tomar uma água, eles vinham atrás de mim. Eu estou sentindo que eles podem parar de andar atrás de mim. Aí eu fui entender. Aí o Senhor tratou comigo. Não era o lugar, é a pessoa que carrega a presença. Então, que nós sejamos, a partir, se a gente ainda não é completamente, que a partir dessa matéria, nós venhamos a nos tornar isso, sabe? Essa pessoa que todo mundo quer ficar, que todo mundo quer por perto. Eles falam assim, essa pessoa é tão agradável. Não, essa pessoa tem um fruto do Espírito. Ela só está frutificando. É o Espírito Santo em nós que faz essa doçura, que faz as pessoas quererem estar. Aí agora que eu falei isso, eu tinha que falar isso, porque estava no meu coração, isso já me emocionou tanto hoje. Aí nós vamos dar sequência, nós aprendemos sobre o homem natural, que é o homem que ainda não recebeu a Cristo, tá? A pessoa que ela não aceitou Jesus, não importa a religião que ela esteja, se ela não aceitou Jesus, não confessou Jesus como ser Senhor e Salvador, ela é uma pessoa natural, ela não vai entender as coisas espirituais, ela não vai adiantar a gente querer dela um comportamento de quem tem o Espírito Santo. A gente precisa discernir isso, ele é um ser natural, né? Aí tem o homem espiritual, que é a pessoa que aceitou Jesus, confessou Jesus. Jesus é o centro da vida dela, ela tem o Espírito Santo nela, ela é guiada por ele. E existe o homem carnal. Esse homem carnal é o que aceitou Jesus, mas vive nas obras da carne. E por quê? Agora nós vamos estudar as obras da carne, nós vamos entender que quem vive nisso aqui está sendo um homem carnal, e não um homem espiritual. Ou um homem natural, né? Do natural a gente não pode querer que ele faça o que o homem espiritual faça, não tem nem como. Ele primeiro precisa, ele primeiro precisa se tornar um homem espiritual, para depois a gente querer que ele tenha um comportamento espiritual, né? Aí nós vamos ler Gálatas 5, 19 ao 21, que fala sobre as obras da carne. A gente já conhece, né? Mas vamos recapitular.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos ler também Tiago 4, do 1 ao 5. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que os faz habitar em nós. A gente viu essas duas passagens, né, que fala da obra da carne, que deixa claro que quem pratica essas obras é para si mesmo, para os seus prazeres. Está sendo guiado, está sendo apaixonado pelo mundo, está amando o mundo e não o Senhor, né? Agora vamos entender um pouquinho tem uma explicação aqui sobre obras da carne. Obras da carne, tipo traduzindo biblicamente o que ele quer dizer. É perversão de instintos naturais, força que tende para o pecado, feitos de corpo, natureza terrena. O velho homem vivia assim. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e mortificada em uma vigilância contínua. Lá em Gálatas 17 falam sobre isso. Depois a gente vai ler. A Bíblia cita algumas dessas obras da carne, né? Em Gálatas, né, 5:19, como a gente leu. Uma delas é prostituição. Prostituição, no grego, quer dizer pornéia. É entregar-se à devassidão, desmoralizar-se, desvalorizar-se, desonrar-se, desacreditar-se, comércio habitual ou profissional de sexo, amor falso, sexo ilícito, sendo adúltero, sexo ilícito de uma pessoa casada com outra pessoa sem ser o seu cônjuge, ou fornicação, sexo ilícito de uma pessoa solteira. A prostituição é uma obra da carne que envolve a área sexual e pode, em um sentido mais amplo, abranger outros tipos de pecado nessa área. Isso aqui é uma explicação, mas se você for ver no significado no grego, ela quer dizer entregar-se, devassidão, desmoralizar-se, desvalorizar-se, desonrar-se. Isso não acontece só em relações sexuais. Existem pessoas que se prostituem na profissão, que se prostituem se vendendo para os outros de forma... Vamos citar um exemplo que é mais fácil, que está em evidência agora, eleição. A pessoa vende o voto para o candidato, né? Isso é uma forma de se prostituir. Você está se desvalorizando, você está se desmoralizando. Suborno, isso, Renata, suborno. Era essa palavra que eu queria. É uma forma, sabe? A gente precisa entender assim, mas porque as pessoas acham que só as coisas sexuais são pecados. Não, gente. Por isso que é importante a gente, né, esmiuçar, entender os detalhes. Porque tem muita gente que se diz aí, honesta, que está praticando a prostituição.
né? Está se desvalorizando, está se desonrando. Tá se vendo, pessoa que puxa o saco do que tem mais dinheiro, trata o que tem mais dinheiro de uma forma, o que tem menos dinheiro de outra, isso tudo é obra da carne, né? Corrupção, contra a fiscalização. Exatamente, família, tem. Ou, né, como que tem? Tem gente que. Eu, por exemplo, posso citar por mim, né? Já tive cliente que falava assim comigo, mas se a gente conversar lá direitinho, eles não liberam essa licença, não. Eu falava assim, olha, eu não converso, o meu serviço já é direito, eu faço o que precisa ser feito dentro da lei. Até porque eu demorei demais para conseguir, foram 5 anos de muita luta, de muito estudo para conseguir esse documento, para me formar engenheira, para ter essa carteira do CREA, e eu tenho caráter. Eu tenho integridade, eu tenho amor pelo que eu faço pelas pessoas. Se você quiser ir lá resolver, é com você, mas eu não faço. E eu já deixei de atender muita gente por isso, e eu brinco não, eu falo sério, nem por isso eu morri de fome. Pelo contrário, né? Porque tem gente que se vende porque acha que vai passar. Eu não faço necessidade, eu confio no Deus que eu sirvo e pronto, né? Vamos Vamos ler o próximo aqui. Fornicação. É o número 2, fornicação. Fornicação não tem muito que explicar, é isso mesmo. É sexo ilícito, isto é, prática de sexo por pessoas solteiras. Né? Quem não é casado não pode praticar. O 3 é impurezas, que vem do grego que chama acatársia. Não sei se eu estou falando certo, não, mas depois vocês olham lá na apostila quando ele escreve. Dentro deste contexto, é toda prática sexual que contamina o nosso próprio corpo com o templo de Deus. No grego, a palavra usada é acatársia, que quer dizer literalmente impureza, imundícia, e era aplicada figuradamente a vício e impureza nas questões sexuais. Era usada para indicar uma ferida cinza na carne. Paulo tinha em mente as impurezas da ordem sexual em suas várias formas, uso ou termo. Vamos ler Efésios 5:3. Mas a impudícia, impudícia, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Aqui Paulo está falando assim, que nenhum tipo de impureza, né, ela convém a nós, os santos. Nós não devemos praticar nenhum tipo de impureza. Não convém para nós. E Colossenses 3:5, ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, nós já recebemos esse conselho de Paulo, né? Nós sabemos. A próxima obra da carne que ele cita é lascívia, que é do grego astelgeia, luxúria, sensualidade, aquele que procura constantemente e sem pudor satisfações sensuais. Falta de controle é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Eu já vi isso acontecer muito isso, que as pessoas elas se perdem, né? Por causa da luxúria, por causa dos desejos dela ali, e perde controle e fazem coisas terríveis, vergonhosas em público, né? Tudo por causa de se entregar às luxúrias, e de aparecer, que eu tenho mais, que eu sou melhor, né? São as obras da carne, né? 2 Coríntios 12:21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Isso é Paulo também falando aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios passou por muitos desses problemas, né, gente? O outro é a idolatria. No grego quer dizer idolatria.
Amor ou paixão exagerada, cega, excessiva, culto prestado a ídolos, confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Gente, a gente tem que ter tanto cuidado com essa questão da idolatria, porque a gente acha que a idolatria é só lá com o santo. É feito de que? O santo de gesso, né? Acho que é gesso, ou porcelana, não lembro mais. E não é. A idolatria é com qualquer pessoa, instituição ou objeto que a gente acha, madeira, tem santos de madeira, é verdade. E são maiores ou iguais a Deus. É com qualquer. Eu vejo gente aí se matando por causa de cantor gospel, que se diz gospel. Eu vejo gente acreditando mais no que o pastor fala do que o que está escrito na Bíblia. Isso é idolatria. Eu tenho que ter meus olhos fitos. Ah, meu Deus, a minha câmera, gente, está desligando sozinha, de novo. Ah, minha filha, fica quieta aí, funciona. Eu preciso ter os. Eu achava que era isso mesmo, eu achava que eu tinha medo com Santos. Não, não é só isso. A idolatria, quando a gente vê, por exemplo, no passado, por exemplo, um nível de idolatria bem, bem escancarado, e as pessoas nem são cristãs, vamos falar assim. Aquela Taylor Swift, ela teve aqui no Brasil. Vocês viram a loucura? Vocês ficaram sabendo da loucura que foi? O filho de uma colega minha que faz pilates comigo, ele foi nos 2 shows que teve no Rio e em São Paulo. Eles ficaram dias na porta para ver. O povo tem tatuagem com a cara da mulher, tem o nome da mulher, tem não sei o que da mulher. Idolatria. E eles não são cristãos, nem são. Não são nada. A Madonna, gente, tem um colega meu que tá com problema, perrengue, por causa de grana, saiu de Governador Valadares e foi para o Rio de Janeiro de Madonna. Ficou no hotel lá, ele gastou uma fortuna no show, foi de graça, mas e as coisas? Né? Então, isso é um tipo de idolatria. Tem uma menina aqui da minha cidade, eu até converso com ela às vezes, assim, não faz parte do meu convívio, não, mas às vezes eu converso um pouco com ela. Ela fez uma tatuagem na perna, na panturrilha, do Lula. Olha o nível. Entendeu? Eu olho, gente, quando eu vi, tá? Não tem nada contra ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, que loucura. Isso é idolatria. Sabe? Tá lá. Gente, é enorme, enorme a tatuagem. Enorme, a coxa inteira. Coxa não, panturrilha. E esses dias ela postou, ela estava lá na Bahia, e o povo vem na tatuagem, e ela postando, que todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou orar por ela. Né? Isso que eu tenho que fazer. Então, são esses tipos de coisa. Eu vejo pessoas também. Eu já vi pessoas. Então, é isso. A idolatria é você colocar qualquer coisa, sabe, acima. Você dá lugar a coisas que não deveriam estar na sua vida. Gente, tem idolatria com filho, tá? Tem idolatria com marido. Tem idolatria com pai, com mãe. Né? Olha, eu vou falar para vocês um caso. Eu gosto de citar casos assim, né, que eu já vi. Tem um rapaz, a gente era muito amigo, a gente frequentava a mesma igreja. Ele estava divorciado. A mulher dele traiu ele e quis separar dele. Beleza. Aí ele foi para a igreja. Participava de todos os eventos, de todas as campanhas de oração, dava todos os dinheiros. Vocês conhecem eu fazer o rema, tá? Tudo lá. Para a mulher voltar para ele. Aí, acho que a mulher não deu certo. A mulher foi para os Estados Unidos com outro cara, mas aí não deu certo, a mulher voltou. Quando a mulher voltou, eu acho que ela estava sozinha, ela voltou para ele, graças a Deus, eles tinham o casamento.
Ele começou a parar de ir para a igreja. Foi afastando, tanto que eu nem sei onde ele mora mais, eu nem tenho contato dele. Aí a mulher engravidou, teve filho, acabou, nunca mais eles puseram o pé em igreja nenhuma, nada. Estão aí nas festas e tal. Tipo assim, então o que eu estou querendo dizer? Ele estava lá, mas é porque ele idolatrava a mulher. Na hora que a mulher voltou, ele não precisou mais daquilo ali. Isso afastou de tudo, porque eu sei que eu ainda tenho contato com a irmã dele, às vezes eu vejo notícia. Não tem isso mais. De orar, de buscar a palavra, de fazer isso. Vamos fazer um estudo, pelo menos, da palavra, vamos meditar, vamos ter uma vida cristã. Não. Então, tem pessoas que colocam. Eu tenho uma amiga que, quando ela teve a filha dela, ela começou a partir para isso. Eu, como tenho a liberdade, chamei ela e falei: a sua filha não é Jesus, não é Deus, tá? Ela é só Deus te deu ela para você cuidar. Ela é dele, você também é dele. Ela não pode estar aqui no centro. Ela, sim, precisa de cuidar agora, é uma bebê, acabou de nascer, óbvio. Mas não pode tomar o lugar. Ela reorganizou a vida dela e hoje ela acorda mais cedo para ela conseguir meditar na palavra, porque no decorrer do dia não dá. Mas o que ela fez? Ela não deixou a filha tomar o lugar, o tempo dela com o Senhor. Porque ele está em primeiro lugar, sabe? Então é isso, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Às vezes o nosso trabalho, isso eu falo para mim, tá? Todos os dias para mim. Hoje eu tenho um trabalho que me permite ficar perto do Senhor, mas ouvindo mais o Senhor, porque eu trabalho sozinha em casa, eu posso colocar o louvor, eu posso colocar a palavra, eu posso ouvir a Bíblia, eu posso ouvir ministrações o dia inteiro. Porque eu sou uma pessoa, eu amo trabalho. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu tive que afastar de trabalho porque eu tive burnout. Eu fiquei num nível de estresse elevado, que eu tinha desmaios, eu tinha apagão. Num desses apagões, eu caí da escada e eu tive uma fratura exposta no joelho. Eu quebrei o dedo, aí deu fibrose. Eu tenho um dedo torto, acho que vocês vão conseguir ver, tá vendo esse dedo aqui? Foi uma crise, em pleno, uma crise de burnout, que eu desliguei. Eu perdi a consciência. Aí fui para o médico. Gente, me viraram do avesso. Até aqueles exames de dormir, que aqueles monte de aparelho na máquina, eu tive que fazer. Não achavam nada. Aí foram partindo, né? A gente foi descobrindo. Então, aí eu fui obrigada a passar da engenharia. Eu trabalhava na engenharia, com engenharia. Só que era assim, gente, eu fazia projeto de água e esgoto para loteamento. Quando surgia algum cliente meu ia fazer um loteamento, eu fazia todo o projeto, todos os cálculos de chegar água e esgoto para as pessoas. Então, era muito trabalho, era muito puxado. Eu não dormia antes de 3 da manhã. Porque eu vibrava aqui no computador, no programa que chama AutoCAD, já está no BPS bem, desenhando e fazendo cálculo, fazendo as planilhas, indo nas reuniões com a Copasa, porque aqui em Minas é a Copasa. Tem cidades que é o SAAI, mas a Copasa é maior. Então, era muita coisa. O que isso me causou? Um problema. Aí, hoje, eu cuido para que esse amor ao trabalho não tome o lugar do Senhor. Tem dia que eu estou cheia de trabalho e eu paro tudo e falo: não vou ficar, não vou fazer. Porque eu preciso parar, porque eu tenho que ter meu tempo com Jesus. Eu tenho que estar sozinha com ele, sem fazer nada. Com ele, conversando com ele. É difícil para mim. Se não fosse ele, eu não ia conseguir, sabe? Se não fosse a graça sobre mim, eu não ia conseguir. Porque por mim, eu estava trabalhando de noite, sem problema nenhum. Então, é isso. Para que, tá vendo? Um trabalho pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Até uma doença, gente. Porque tem pessoas que querem tanto ficar doente e começa a ficar com aquilo, sabe? E a doença toma conta, toma o lugar de Deus na vida dela, ela só fala daquilo, ela só vive aquilo. Pronto, acabou. Está idolatrando lá uma doença que nem era para ser dela, está lá de inferida no lugar de Deus. A idolatria é um ponto que pega muita gente, nós, filhos de Deus, por causa das associações que nos foram feitas. Falaram para nós que era só sobre santos, e não é. É sobre tudo a nossa conta. Não tô,
Nada pode tomar lugar de Deus. O outro ponto é a feitiçaria, que no grego quer dizer parmaqueia, manipulação da vontade alheia, que leva à bruxaria, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Só que, se vocês forem ver, manipulação da vontade alheia, que leva. Se você estiver manipulando a vontade do outro, você está praticando feitiçaria. Mesmo sem você ir no centro de macumba, sem você ser espírita, sem você praticar nenhuma bruxaria. Você manipular a vontade do outro para fazer o que você quer é um tipo de feitiçaria. Tem gente que tenta manipular Deus, tá? É terrível. Eu brinco que as macumbas gostam. Porque a pessoa ora para Deus fazer o outro do jeito que ele quer, fazer com o outro do jeito de vitimismo. Cai no vitimismo e começa a orar para Deus fazer com o outro. Pede Deus para fazer com você. Eu falo com Deus para fazer comigo. Vocês acham que eu brigo com as crianças, que as crianças são fogo no barquinho? Não. Eu cuido de mim. Da minha paciência, do meu amor por eles, da minha tolerância com eles, da minha compaixão, de eu entender a situação que eles estão vivendo. Eles já são crianças que passaram por coisas muito traumáticas. Eu não vou ficar uma louca agora, desequilibrada, querendo que os meninos mudem do meu jeito, não. Nós vamos fazer tudo o que precisa ser feito, mas dentro de um limite que eu não vou manipulá-los. Né? Eu não posso querer que as pessoas sejam como eu quero para me agradar, para eu ficar feliz, em paz, linda e maravilhosa. Não é assim que funciona. As pessoas, elas têm a identidade delas, as escolhas delas, e eu tenho que cuidar de mim para que eu consiga conviver com a pessoa. E eu vou falar, quando a gente ora e a gente se muda, tudo muda, gente. Tudo muda. Eu estou falando para vocês da minha experiência desse final de semana. Eu tinha que ter gravado para vocês às 48 horas aqui, que vocês iam assim, meu Deus, como essa tia aí está medicada, sabe? Tipo assim, dopada. E não era. Era o Espírito Santo, porque eu entendi. Falei, o João, ele só tem 4 anos, e o João, por exemplo, é uma criança que não conhecia o pai. O meu irmão morreu, a minha cunhada estava grávida de 6 meses, de uma gravidez de risco. Então, o João, a gente tem que ter um certo cuidado com ele, porque ela cria muito bem o filho, ele é muito educado, muito conversado, mas o quê? Eu não vou causar mais um trauma nele aqui em casa, que fica brigando, a gente vai conversando com ele. E ele é muito de boa, ele gosta de brincar, ele é uma criança normal. A Maria Eduarda está passando por um processo, até falei com a Rê esses dias, por causa da separação dos pais, ela está desenvolvendo crise de ansiedade. Então, é tudo com muito amor. Aí eu vou ficar louca, desequilibrada com eles? Não posso. Não posso manipular também. Se ela quiser chorar, ela vai chorar. Porque é a vontade dela ali naquele momento. Eu vou lá e vou acolhê-la, sabe? E isso, gente, é só o Espírito Santo faz com a gente. Não adianta contar até 10. Se não tiver o Espírito Santo, depois do 10, o bicho pega. Tem que ter ele, sabe? Tem seu fruto. Vamos ler Apocalipse. Gosto demais de Apocalipse. Apocalipse 9, 21, que fala sobre feitiçaria. Deixa eu achar aqui, peraí. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus cultos. Isso aqui está falando, eu gostaria até de ler antes, o versículo antes, mas não está aqui agora, para a gente entender que está falando do povo que não se arrependeu. Do que virá sobre esse povo que não se arrependeu das feitiçarias, né, de todas as obras da carne. Todas essas... vamos ler Apocalipse 18, 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem vós
de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas por tua feitiçaria. Também está falando sobre isso. Não sei ao certo de quem está falando, mas provavelmente de quem, né, praticou isso. Todas essas obras da feitiçaria, elas têm um propósito de exercer influência na vontade alheia. A pessoa que faz macumba querendo o marido da outra, que faz macumba para o outro morrer, que faz macumba, está exercendo influência na vontade alheia. Isso é pecado, não pode, né? Outra, ai, vai dar tudo, tá, gente? Se a gente falar das obras da carne, já aí semana que vem a gente começa a falar do fruto, vai, tá? Outro ponto, item 7, é inimizades. No grego, eu não sei falar a palavra, terra, não sei como que fala. Eu vou escrever ela aqui para vocês verem, talvez a Rê vai conseguir falar. Ó, C-H-T-H-R-A. Essa palavra aí, tá? Eu não sei como que fala. Essa palavra aí quer dizer inimizades. E é traduzida. Ah, de novo a câmera, ou sem, eu acho que. Isso. Meu Deus. Ah, o que está acontecendo aqui, Jesus? Eu acho que é Hectra. Acho que é Hecta. Então, eu tinha que ter procurado no Google, escrevido no Google, pedido o Google para falar, né? Que eu ia saber. Não pensei nisso. Não será minha. Aí essa palavra quer dizer falta de amizade, aversão, malquerência, antipatia, ressentimento, amargura, rancor e mágoa. Então, se a gente tem qualquer um desses sentimentos, a gente está praticando a obra da carne da inimizade. Um dia eu vi uma camisa, essa aula tem que estar na graça. Tem que estar na graça, Bruna, muito. Eu vi uma camisa escrito ranço, né? Vou falar, ranço de São Sebastião. Aí eu fui falar, e aquilo me incomodou, sabe? Quando me incomoda, gente, eu já vou direto do Espírito Santo para a Bíblia. Porque se me incomodou, é porque algo ali não é legal. Eu sempre tenho isso comigo. Cada vez, estou nem aí, passou. Não estou nem aí, passou. Mas me incomodou. Aí eu fui ver, eu lembro, eu conversei com o pastor Alain, era pastor da Lagoinha na época, eu ia lá. Aí ele falou assim, não, Denise, não existe isso. O crente não tem ranço, não, hein? Onde você viu o crente ter ranço? Ranço é antipatia, é não gostar, é não querer. E geralmente as pessoas falam que tem ranço de outra pessoa, né? Está entrando aqui, nas inimizades. Então, nós não temos ranço, tá? A gente tem amor. A gente não tem ressentimento pelas pessoas. A gente não tem aversão às pessoas, tá? Hoje, gente, uma coisa que eu falo muito, eu estou falando para mim, estou falando todo dia, que eu lembro. Eu ainda tomo medicamentos para pressão alta e para ansiedade. Eu ainda não tive alta mesmo. E quando eu fico sem tomar, eu percebo que o meu organismo está agindo de forma diferente. Então, eu tomo. Mas todo dia, sabe o que eu estou falando agora? Obrigada, pai, porque hoje é o último dia que eu tomo esse comprimido, porque eu sou curada, eu sou saudável. Se vai ser o último dia, eu não sei, não é da minha conta. Eu estou fazendo a minha parte, sabe? Então, por isso que eu falo. Eu sei que a gente sente rancor às vezes. Eu sei que a gente sente mágoa. A gente foi ferido. Né? A pessoa machucou a gente, a pessoa traiu, se for. Mas a gente tem que falar assim, eu não tenho isso, pai. Esse sentimento não me pertence. Porque vai virar uma verdade. Nós já aprendemos aqui, inclusive nessa matéria, que a palavra cria. É o que a gente fala que acontece. Então, no nosso meio não vai haver, não existe falta de amizade, não existe aversão, não existe antipatia, não pode existir, não vai existir.
E nem nós vamos levar isso, ter esse sentimento com qualquer que seja a pessoa. Quando uma pessoa faz alguma coisa, uma coisa que eu faço, tá? Eu tenho muitas coisas que eu faço para que a minha mente não entre nas circunstâncias do mundo. Quando alguém faz alguma coisa, eu sabendo que uma pessoa fez uma coisa muito mal, né, que, a informação acaba chegando. Hoje não, né, eu não procuro, mas às vezes vem. Sabe o que eu lembro? Jesus morreu por essa pessoa também. Então eu não posso odiá-la. Gente, isso vira uma chave nas vidas. Porque aí você sai da posição de justiceiro, de justiça própria. E você entra no descanso do Senhor. Você entende que o seu papel aqui é amar as pessoas. Então, nós nunca podemos entrar nesse negócio de inimizades. Não cabe a nós. Nós não temos de forma alguma. Aí, o 8, o próximo é porfias, que no grego é eris. Porfias. Eu juro para vocês que eu demorei anos para descobrir o que era porfias. O povo falava, mas não explicava. Eu vou buscar. Tem um escrito aqui. Porfias é discussão, contenda, polêmica, competição, disputa sem cessar, discórdias, divisões, luta por superioridade. Também não cabe a nós. Vamos ler Romanos 1:29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Nossa. Romanos 13:13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. 1 Coríntios 1:11. Estou de olho na hora aqui. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vós. Está vendo? A igreja de Coríntios de novo. Em 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Está vendo? Aqui ele fala que quem anda nesses, pratica isso, está sendo um homem carnal, não está sendo um homem espiritual. Gente, o homem, eu falo homem, mas generalizando, tá? É para nós, meninas, tá? Porque é mais fácil falar o homem. Então, se nós estivermos participando de polêmicas, de divisões, gente, uma coisa é certa nessa vida. Se causou divisão, não é do Senhor. Se você está participando de alguma coisa que está tendo aquela divisão, o certo, o errado, não, aquelas discussões, aquelas brigas, sai fora. Não tem senhoria. Algo fala, mas o povo ora. Ah, tá. É o diabo ora, eu tenho certeza. Foi feito por Deus, ele sabe muito bem orar e conhece a Bíblia. Então, se nós estivermos no meio de discórdias, lutando, sabe, eu sou superior, eu sou melhor, sai fora. Sai fora, que isso não é coisa de filho de Deus. Cristão não vive nisso. Nós estamos numa aliança superior. Para que nós vamos lutar para ser superior? Nós já nem moramos aqui, moramos no céu com o Senhor. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou falando de mim, não. Não é Eclesiastes 3:20, não, tá? É, né? Nós já moramos no céu com o Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros do Pai. Nós somos da família real. Nós somos da realeza. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Onde? Pensa comigo. Olha só. Onde que um embaixador se enfia no meio de uma divisão? O embaixador é para quê, gente? Para fazer a diplomacia, para acalmar os ânimos, para estar tudo bem, para que as coisas ali permaneçam na santa paz do Senhor. Nós não participamos dessas coisas, não cabe a nós, tá?
Eu falo isso para mim, porque foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Sair de onde eu estava e vir para esse lugar. E hoje ser completamente assim, tá bom, não, eu não quero saber. Não está falando de Jesus, não tem Jesus, não me interessa. Não cabe a mim, sabe? É uma coisa que eu, Denise, faço. Então, se tem qualquer uma dessas coisas aqui no meio, não tem Jesus. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza. Emulações, é o item 9. Emulações, no grego, quer dizer zelos. Sentimentos que nos incita a igualar ou superar o outro. Concorrência, inveja amarga do sucesso dos outros. Ciúmes. Vamos ler 1 Timóteo, a famosa inveja, né? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, em Tiago 3, 16 e 17, que eu vou ler também. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, nós não participamos dessa coisa de querer superar o outro, de querer ser maior do que o outro, nós não participamos desse negócio de concorrência, inveja porque o outro tem, eu não tenho, porque o outro tem, eu não tenho, não cabe a nós não temos ciúmes, esse negócio de ter ciúme, de amigo, de colega, porque o outro está falando, eu estou falando que o outro tem isso, porque não cabe a nós também. Uma coisa que eu falo, eu tenho colegas que ficam assim, chateados, né, com os concorrentes, com as pessoas que vão olhar o preço deles para colocar principal, ou vão olhar o que eles estão fazendo para fazer também, sei lá, essas coisas. Eu nem me abalo, gente, concorrente me pede favor, eu faço, concorrente me pede, eu mando molde que eu tenho de graça, não estou nem aí. Ai, meu preço é tanto, minha filha. Um dia eu chamei uma menina, me perguntou, ela falou dela, eu falei assim, pelo preço que você faz, eu nem na minha cadeira eu sento, filha. Isso aqui você está trabalhando de graça. Né? Em vez de eu falar com ela, não, gente, não tenho esse problema. Não posso ter, nós não podemos ter. A gente tem que abençoar o próximo. Quanto mais a gente abençoar, melhor vai ser para nós. Eu sempre falo isso, gente. Ore pelos seus colegas de profissão, ore pelos seus clientes, vai orando e vai declarando sobre a vida deles, mas não entra nessa de ter inveja do outro, de ter ciúmes, de querer ser melhor, de que eu tenho que faturar mais que o outro. Não tem nada. Você tem que viver o seu propósito de vida e pronto, acabou. O 10 é sobre iras. No grego, é tumos. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através de palavras e ações violentas. Irritar, encolerizar, zangar-se, raiva forte. Vamos ler Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Nossa, esse versículo é... Nossa, a linguagem obscena é terrível. Como é difícil estar perto de uma pessoa que fica falando essas coisas. É desagradável. Agora, uma coisa que pegou muito comigo foi a indignação. Eu acho que eu mandei o vídeo da irmã que falou sobre indignação no grupo há um tempo atrás. Ela estava, acho que ela estava indo para a igreja, e o marido dela falou para ela não ir. Ela falou assim, mas por quê? Ele disse assim, porque você chega lá, você fica indignada. E se você está indignada, você está andando na carne. Então, você vai lá para pecar. Eu acho que eu mandei, se eu não mandei, eu vou procurar e eu vou mandar.
Gente, na hora que ela falou isso, foi como uma bomba dentro de mim, assim. O vídeo é maior, tá? Tem mais de 1 minuto, ela explicando os detalhes. Mas a indignação não cabe a nós. Porque vai causar ira em nós. A gente vai falar, a gente vai criar motim, às vezes, porque a gente não aguenta segurar para nós, a gente não falar com o outro vai ficar com raiva. Quantas vezes a gente já pegou antipatia de uma pessoa que a outra veio e falou mal dela para nós? A gente nem conhecia a pessoa, né? Então, assim, vamos fugir disso também. E não vamos. A Bíblia fala para a gente tirar, mas não pecar. Eu, Denise, prefiro não irar, tá? Porque depois que você já está irado, se você perder o controle, né? Você pode partir com quantas vezes a gente vê a pessoa irada aí cometendo violências? No trânsito, gente. A pessoa sai matando o outro aí por coisa mínima. Né? Então, um conselho nosso é não vamos nos irar nunca. 11, discórdias, pelejas. No grego, eritéria, que quer dizer combate, luta, briga, ambição egoísta e a cobiça do poder. Onde que a gente vê cobiça no poder, né? Não precisa nem falar, né? No nosso cenário atual é o que a gente vê isso. 2 Coríntios, não, vou ler Filipenses 1, 16 e 17. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Esse versículo é forte. Peraí, estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa. Então, Paulo estava, né, na defesa do Evangelho e tinha pessoas pregando a Cristo por discórdia, causando discórdia. E, sinceramente, não era de coração, era para causar tumulto, era para causar discórdia na vida dele. E o que acontece? A gente está vendo muito isso. As pessoas estão usando o Evangelho para poder manipular as massas, as pessoas, para elas chegarem ao poder. E estão usando esse mesmo evangelho para denegrir outras pessoas, para falar mal, para mandar para o inferno, para matar, vai para lá, você já está morto, você já está no inferno. Olha isso, gente. Isso é pecado. Isso entra nas obras da carne. Quero até ler agora, segundo de Coríntios 12, 2, porque o Espírito Santo, né, me trouxe isso agora, gente. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também não vos acheis diferente do que esperávamos, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Isso aqui é Paulo, de novo, falando para a igreja dos Coríntios. Os problemas que eles estavam tendo lá, né, andando nas obras da carne. Gente, é muito sério, porque às vezes a gente acha, não, a gente não percebe, sabe? Se a gente não estiver ligado, não tiver ciência do fruto do Espírito, do que é a palavra, a gente acaba aceitando essas coisas, se deixando certas situações, certas pessoas nos manipularem. Em nome de Deus. Né? 12. Dissensões, do grego, disxotasia, desavença, divergências de opiniões e interesses. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. A gente vê muito isso, né? Um líder brigando com o outro, de uma denominação com a outra, porque um implantou tal doutrina, o outro não implantou, essa doutrina é pecado, não é? Gente, fiquemos com a palavra. Se tem desavença, se tem divergências de opiniões e interesses, e a gente sabe que é por interesse. Um ataca o outro porque quer pegar o de cá, o dinheiro do de cá, quer pegar o dinheiro de cá. Virou emprego, né? Virou indústria. Então, nós não podemos entrar nisso.
Se tem esse tipo de coisa, essas dissensões aí, sai fora. Não é ambiente para nós. Nós não podemos nos envolver enquanto você sabe que está, que aquele ambiente tem tal coisa, e você continua lá aplaudindo, você continua lá participando de tudo, você é conivente. Né? 13, estamos quase acabando, tá, Rê? Tá bom? Heresias, do grego, aireses, doutrina contrária ao que foi definido por Deus e está contido nas Escrituras Sagradas, destruindo-se a unidade da igreja. A unidade da igreja é nós, tá? Eu, você, não é do prédio, não é da denominação, não. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja nada. Ou seja, gente, não importa quem seja, falou com você que não está na Bíblia, sai fora. É heresia, é mentira. Não cabe, não. Pode ser um anjo, está falando aqui. Não está na Bíblia? Meu amigo, sinto muito, mas a palavra é clara e falei isso. Segue sua vida em paz, que eu vou seguir a minha paz. Pronto, acabou. Facções, é o 14. Partido de um grupo, divisões, oposição, desordem. Onde é que tem facções, gente? Partido de um grupo. Se tem um grupo ali, criou um motim, criou ali a ideia deles, nós somos os perfeitos, maravilhosos, nós é que sabemos de Cristo. O grupo de cá não serve para nós. Esse grupo de cá prega outra coisa, falou outra coisa. Não devemos participar desse tipo de coisa. É partido político, gente. Um é aqui, outro é aqui, um presta, outro ninguém presta, no final das contas, por quê? Porque está na obra da carne, porque está criando uma divisão. Nós não fazemos parte de divisões. Nós somos de um reino só. Nós temos um rei e pronto, acabou. Nós somos filhos de um pai só. Como que pode haver divisões entre nós? Não pode. Como que pode ter desordem, oposição, um ser contra o outro dessa forma? Não tem como, gente. Não dá, então não é filho do mesmo pai. 15. Inveja. Do grego, ídolos. Desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro. Desejo violento pelo que outras pessoas possuem que não temos e queremos. Quando eu descobri que a inveja não era eu querer só o que o outro tem. Inveja é eu não aceitar o que o outro tem e querer para mim. Tipo assim, vamos supor, eu compro um carro aí, sei lá, um carro, uma Land Rover branca. Aí vem a Rê e fica muito brava e não aceita que eu tenho uma Land Rover branca e ainda quer a Land Rover branca para ela. Isso é inveja. Eu não aceitar que o outro tem. Eu achar um absurdo o outro ter e eu não. Então faz mal, sabe? Aí eu vou desejar coisas más para o outro porque eu quero ter o que ele tem. Tem muita gente que tem inveja do marido da outra, da esposa da outra, dos filhos, da roupa, da casa, do carro, de tudo. O outro tem e ele não tem. Então, para mim, inveja é uma doença. Eu acho que deve ter algum transtorno mental aí, incluído na inveja. Não tem condições de uma pessoa achar ruim porque o outro tem e ele não tem. Para mim é muito sério isso, sabe? Esse negócio de inveja. Gente, não faz sentido. O que tem o outro ter? Tá vendo? Então, não dá, né? Homicídios, no grego é tomes, né? Que é com PH. Morte de uma pessoa praticada por outra. Assassinato também significa exterminar. A influência de alguém falando mal dela. Vou ler os versículos. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se eu odeio meu irmão, eu sou um assassino. Se eu sou um assassino, eu não tenho uma vida eterna permanente em mim. Olha como isso é sério. Gente,
eu perder a vida eterna permanente em mim. Isso é muito sério. Porque uma coisa é linkada à outra. Jesus morreu por todos, por nós, para salvar a humanidade. Então, o mesmo amor que ele tem por mim, ele tem por todos os outros. Está disponível para quem quiser. Está tudo disponível. Aí, eu fui lá, recebi esse amor de Jesus. Maravilha, tem Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lá e vou odiar o outro, que Jesus morreu por ele também. Gente, não cabe. Não sai água doce e água salgada da mesma fonte. Se eu fui odiar, o ódio que eu estou dizendo aqui, no caso de matar, né? De falar mal, odiar uma pessoa, você vai ser um assassino. E o assassino vai perder a vida eterna permanente em si. Eu não vou conseguir viver em paz se eu odiar as pessoas, se eu falar mal, matar o meu irmão com a língua, né? Não é só matar, né? Matar de dar um tiro, uma facada, não. É matar, falar mal, difamar a pessoa. E muitas vezes a pessoa fala, nem é verdade, a gente nem sabe da história, às vezes. Porque toda história tem o lado A, o lado B e o lado da verdade, né? Você ouve um, você ouve o outro, depois você vai saber a história na íntegra. Né? Então, nós temos que, mesmo que a pessoa tenha nos feito mal, sabe? A gente não precisa conviver, óbvio, a gente não precisa morar, né, ficar de ninguém, visitando comadre, não. Mas também não podemos odiar. Temos que ter o amor de Cristo pela pessoa. Eu falo muito assim com as pessoas que eu não tenho muita simpatia, pessoas que são desagradáveis comigo. Eu falo muito assim, eu te amo em Cristo Jesus. O meu coração, para minha mente entender que aquela pessoa é importante, eu tenho que amá-la em Cristo. Eu tenho que amá-la. Ela não precisa vir na minha casa, não precisa ir na casa dela. A gente não precisa ser comadre de junto. A gente não precisa nem morar na mesma cidade, de preferência. Mas eu tenho que saber que eu a amo em Cristo Jesus. Porque eu não posso matar uma pessoa com a minha língua nem com os meus pensamentos de hoje. Deixa eu ler primeiro a João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse versículo aqui ensina a explicação. Se eu odeio as pessoas que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu nem vejo? Né? Bebedices, estou encerrando, gente. Ai, que maravilha. Nós vamos acabar hoje. Essa parte, né? Bebedices, grego mete, ato de embriagar, embebedar-se, embriagar-se, isso, perder completamente na carne, perder sensatez e consciência, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida embriagante. Então, gente, as pessoas, esse versículo, essa passagem que é interessante é o seguinte, porque as pessoas acham que se a pessoa sentar e tomar um vinho, tomar uma cerveja, se isso for, ela está pecando, ela vai para o inferno. Não é isso, não existe isso. O que é pecado é a embriaguez. O que a embriaguez faz? Ela faz você perder suas faculdades mentais e físicas. Você perde o controle. Você fica na carne. Você faz coisas que você nem se lembra depois. Você pode agredir pessoas. Você pode perder dinheiro de sustentar a família. São coisas assim. Então, o vício de beber todo dia, de estar bêbado, de cair para o chão, seja o que for, sabe? De perder o controle, isso sim é obra da carne, isso sim é um pecado. Agora, se você não tem o controle, melhor não beber. Se é uma coisa que você ama, você é apaixonado, você tem necessidade de beber todo dia, eu te aconselho a parar. Porque aí sim isso está tomando o controle da sua vida. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Não é que a gente vê um irmão tomando um negocinho ali, vamos jogar ele no inferno, não. Não é assim que funciona. As glutonarias do grego comer muito, desordenadamente,
entregue a comida e bebida de modo extravagante e desenfreado. É o que a gente mais vê no meio gospel. Como enlouquecidamente. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade é assim. Quando a gente vai contratar um buffet, um casamento, uma festa, eles perguntam se é festa para crente. Se você falar que é para crente, eles fazem comida a mais. A fama é essa. É triste, gente, mas é a realidade. O casamento do meu irmão mesmo, eu falei quando ele disse, olha, não tem bebida, não, mas o povo é de boa, tá? O povo lá não é praticante, não. Ela foi rio. E a gente estava contratando um buffet para 80 pessoas e ela ia fazer comida para 120, porque ela achou que era comida só para crente, entendeu? Quando não tem bebida, eles, né? Então, é muito feio. É a hora da carne, gente. É pecado, né? Uma vez aconteceu um caso, eu estava no aniversário, e o casal de pastores desse casal estava lá na festa. E eu estava sentada no sofá perto deles, assim. Veio uma bandeja de brigadeiro. Eu peguei um brigadeiro e comi. Nem gosto de brigadeiro, não, eu peguei e comi. Doce. A pastora pegou a bandeja de brigadeiro e segurou no braço do sofá com ela assim e comeu todo o doce. As outras pessoas da festa, e aí? Eu achei que é o fim do mundo, gente. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que isso? Sabe? Eu que sou do meio, escandalizei, imagine quem não é. Então, é outro lugar, sabe? Que a gente precisa orar com isso. Tem um Provérbios, a Rê vai lembrar, que a Rê é boa para lembrar o versículo, que ele fala que se você for faminto, que se você esquentar a mesa do rei, coloca para você comer em casa antes, não é isso? Se você não, põe uma faca à sua garganta, se você é glutão. Isso, é Provérbios. Não é Provérbios que fala isso? É Provérbios. Olha só como... Se és homem glutão, põe uma faca à sua garganta, fala. Exato, tá vendo? Então, aí o povo está comendo igual louco e está falando do outro que bebe uma cerveja, sei lá o que foi, está falando do outro que fuma um cigarro. Não, gente, isso tudo é obra da carne, tá tudo no mesmo barco, está sendo o homem carnal que está fazendo isso. Último, 19. E essas coisas semelhantes a estas, que Paulo termina assim, né? Coisas semelhantes a essas coisas que a gente viu. Aí, Paulo, ele deixa claro que esta lista de algumas manifestações da carne, mas existem essa, mas existem outras. Ele deixa claro que existem outras parecidas a essas que nem foram listadas. Aí, lá em 1 Coríntios 6,12, ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não devemos nos deixar dominar por essas coisas. Quer ver? Eu vou ler. Não, isso mesmo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, a gente precisa ver é lícito, mas não convém fazer. Outro dia eu falei sobre isso, igual eu falei assim, estão legalizando as coisas, né? Legaliza isso, legaliza isso. Mas isso é moral para nós? Nós devemos fazer? Não. Legalizando aborto. Nós vamos fazer aborto? Nunca, jamais. Sob hipótese nenhuma. É lícito, né? É lícito fazer o aborto, estando legal? Mas nós vamos fazer? Não. É lícito tal coisa? Nós vamos fazer? Não. Nós precisamos atentar para isso. Pode ser lícito, mas está indo contra a palavra, não serve para nós. Eu vou falar só um itemzinho que está aqui, eu vou encerrar, vou passar para a Rita. É um trechinho sobre Romanos 6, 2. Não reine o pecado no corpo mortal, mas ofereça seus membros como instrumentos de justiça de Deus. Vou ler aqui Romanos 6, 12, 13, e nós vamos encerrar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo moral, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós temos que oferecer o nosso corpo ao Senhor como instrumento de justiça, né? Um sacrifício vivo para Ele. Não podemos deixar que nós venhamos não podemos deixar as obras da carne, né, nos dominar, tá bom?